eu vou roubar só 5 minutos do Gustavo. Primeiro, eu queria agradecer a ele a oportunidade de falar para a gente. Acho que o principal, a gente está vendo uma crise grande no Brasil, que eu acho que é muito reflexo da nossa ausência da política e de escolhas erradas que foram feitas. A gente vai ter eleições brevemente, ou em 18, ou eventualmente esse ano. Eu acho muito importante a gente entender qual é o modelo que a gente quer, quais são as escolhas que a gente quer fazer. Eu acho que a palestra do Gustavo vai nos ajudar muito a isso, né? Mas eu queria gastar não mais do que 5 minutos só para falar desse processo seletivo que nós abrimos no dia 14 de março e termina agora sábado. O que a gente fez? É a primeira vez que o Novo vai participar de um processo eleitoral. Só para lembrar, o Novo teve o registro, para quem não sabe, em 15 de setembro do ano passado, e nós resolvemos participar em 5 capitais: Rio, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, que eram basicamente os locais onde a gente tinha a maior quantidade de filiados, onde a gente tinha uma estrutura melhor que o que a gente dava conta de participar. A gente até gostaríamos de participar de mais locais, mas era impossível. E aí, para participar, como o Novo nunca se envolveu, a principal proposta sempre foi trazer gente nova para a política, a gente abriu um processo seletivo totalmente online. As pessoas entram no novo.org.br/quero ser candidato, e aí tem um teste lá de perguntas para identificar se a pessoa está aderindo às propostas, valores do Novo, alguma coisa sobre o estatuto, tudo múltipla escolha, e depois a gente pede um vídeo de 2 minutos, que eu tenho brincado dizendo que é o teste Dilma. A gente quer ver em 2 minutos como é que é a capacidade da pessoa se expressar. E quem passar nesse teste, nessa primeira etapa, vai para as entrevistas. A gente fez isso para vereador e para prefeito. Só para vocês terem ideia, a gente já teve um pouco mais de 300 inscrições. Aqui no Rio, estamos com 90 inscrições e 70 pessoas já pagaram a taxa, completaram todo o processo. Só que, infelizmente, das 70, nós temos apenas 10 mulheres. E é isso que o André falou, quer dizer, é o negócio do Brasil de limitar a oportunidade das pessoas via cotas. Quer dizer, então, eventualmente, a gente vai correr o risco de limitar a possibilidade de lançar algumas pessoas do sexo masculino, que estariam preparadas em intenção de saírem candidatos, porque a gente não consegue o número mínimo de mulheres. Então, tem mais 2 dias. Quem nunca pensou... Outra coisa interessante, 95% das pessoas que se inscreveram nunca tinham se filiado a um partido político. Na verdade, não é que elas nunca foram candidatas, nunca tinham se filiado. E eu trouxe só um vídeo aqui de tenho visto todos esses vídeos e peguei, por exemplo, de uma pessoa lá em Porto Alegre. Só para vocês verem o perfil, eu achei interessante o que ela falou, que acho que mais bate muito com o Brasil, então eu só queria passar rapidamente aqui para vocês verem, são 2 minutos também. Aperto aqui, eu aperto aí. Meu nome é Carla Baroni, eu sou farmacêutica bioquímica, responsável por essa pequena indústria química que fabrica produtos para todos os tipos de revestimentos. Eu justamente escolhi este cenário aqui para comprovar como o Brasil precisa de menos impostos, menos burocracia, menos intervenção. Isso aqui é uma carta de habite industrial que demorou 2 anos e 3 meses para ser expedida. Isso, claro, sem nenhum pedido de jeitinho e propina zero. Aqui os demais órgãos fiscalizadores a que nós estamos submetidos, que nos cobram altas taxas anuais, obviamente. Era esse cenário do empreendedorismo muito difícil no Brasil foi que me aproximou do Partido Novo. E depois de várias reuniões e eventos que eu participei, eu decidi que a hora é de colaborar. Então, estou me lançando candidata a vereadora na cidade de Porto Alegre, esperando com isso ajudar. Nessa fase, talvez a minha cota feminina já venha a ser um fator bem positivo, e porque, francamente, eu acho que eu preciso ainda de construir um caminho mais sólido para 2020, quem sabe. Bom, se eu avançar nesse processo de seleção, eu espero fazer muito trabalho pela internet e muito trabalho de corpo a corpo, junto à comunidade do Centro Histórico, que é onde eu nasci e é onde eu resido atualmente. E, se fosse eleita, eu acho que, junto com o Partido Novo, eu trabalharei por todos os bons projetos que respeitem as liberdades individuais. É isso. Bom,
Então era isso, era só para dizer que vocês todos estão convidados, as mulheres especialmente, mas todo mundo está convidado a participar do processo. A gente sempre tem dito isso, que a gente não se envolver na política, isso sempre foi a ideia do conflito, desde lá de trás as coisas não vão mudar e o curso acaba sendo nosso, então acho que é hora de participar. Então, queria deixar esse convite para todos aí e passar a palavra aqui para o Gustavo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao João e a todos vocês por estarem aqui. É uma satisfação, um prazer. E, na verdade, para mim, é uma alegria ver esse projeto acontecer. Eu vi isso nascer anos atrás. E aí, João, parabéns por ter chegado até esse ponto. As perspectivas parecem muito boas aí para o novo e para a mensagem que vocês estão aqui amadurecendo e levando para a política brasileira. Vai fazer muito bem ao Brasil. Então, parabéns e votos de sucesso para você. Eu sou filiado ao PSDB desde 1989. Eu era professor da PUC, recém-chegado no meu doutorado, quando teve a eleição de 89, Mário Covas candidato e outros candidatos que vocês conhecem. Ali eu fiz a minha inscrição no PSDB e desde então eu acho que é justo dizer que eu sou um dos fundadores da dissidência liberal do PSDB e sempre um pouco marginalizado no partido, eu e outros que fizemos parte desse grupo de economistas, que nunca foi muito do núcleo duro social-democrata do PSDB, que saiu da costela do PMDB, foi importante na Constituinte, fazendo muitas coisas que hoje talvez a gente se arrependa, mas havia também muita virtude nesse grupo, e é o grupo que saiu do PMDB, por todas as razões do mundo, e fez esse novo projeto que, enfim, depois de certo tempo, alcançou a presidência da República, se tornou um partido grande. Agora, a experiência de fazer parte de um partido grande é uma que vocês vão experimentar daqui a algum tempo, espero que logo, mas há o desafio de conviver com gente diferente. É possível que dentro dessa sala tem muita gente que pensa diferente um do outro, e a divergência dentro do partido é sempre um desafio. Para mim foi sempre um desafio dentro do PSDB, mas de algum jeito na área econômica a gente conseguiu uma certa dominância e nem sempre nos davam a devida atenção. Foi preciso talvez que o país enfrentasse uma urgência muito séria. Fernando Henrique Cardoso termina o ministro da Fazenda por um acidente e naquele momento começou uma aventura. Ele foi ministro durante 180 dias, mais ou menos, e em 180 dias ele saiu candidato a presidente da República, consagrado e eleito no primeiro turno, vencendo Lula, que quando ele saiu para ser candidato tinha 30% das intenções de voto e Fernando Henrique tinha 12%. Agora, o predomínio do ponto de vista da dissidência liberal, o projeto que se iniciou ali com Fernando Henrique foi importante, se consolidou. Nem todos os que fizeram parte dessa trajetória entre os economistas filiado ao partido. Eu sou, mais um ou outro, outros nem entraram. E desde então, um dos temas que me encanta, me fascina, é esse de porque no Brasil as ideias que são chamadas de liberais no Brasil, são as ideias pró-mercado, são tão impopulares e mesmo são tão ausentes do espectro político partidário, exceção aqui de vocês, uma novidade na política. Mas lá em Brasília, eu enfrentei sucessivos congressos, quando eu estive lá. Lembro que na legislatura que terminou em 94, quando eu comecei em 93 o governo, tínhamos Roberto Campos
com quem eu tinha o privilégio de almoçar com frequência em Brasília, mas era o único. O resto era muito complicado, inclusive os parlamentares do meu partido. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ao Congresso, uma audiência pública sobre, enfim, temas lá do Ministério da Fazenda, o Fernando Henrique me chamou num canto e disse: olha aqui, vou te ensinar umas coisas aqui sobre o Congresso brasileiro. Todos eles são contra o mercado, os bancos, o Estado é o redentor e especulação, o mercado não vale nada, então calma, não diga nada demais, não se arrisque, não tem necessidade e vá lá e, por favor, não fale nada excessivo. É assim, ok? Então, nesse primeiro dia, tinha Roberto Campos no fundo da sala, sempre isolado, sofrendo bullying no Congresso. E tinha na minha frente a professora Marina Conceição. Enfim, o mandato dela terminou ali naquela legislatura e nunca mais apareceu. Infelizmente, Roberto Campos não voltou, porque se candidatou ao Senado aqui no Rio de Janeiro e perdeu. Depois do próprio. Mas, afora o PSDB, do qual eu não participo da sua vida partidária, não muito pouquinho, eu hoje sou o presidente do Instituto Milênio, que é uma organização que junta empresários, especialistas, professores, espécie de um think tank virtual, cujos valores são muito parecidos com aqueles professados aqui. Liberdade, democracia, economia de mercado e toda a sua extensão. O Instituto Milênio está entre os 8 think tanks mais influentes do Brasil, segundo a Universidade de Pensilvânia, que faz uma espécie de uma métrica aí de eficácia dos think tanks mundo afora. E, enfim, no Brasil nós somos o número 8, a despeito de ser uma instituição que tem um orçamento ridículo, de pequeno, e existia apenas como um instituto virtual, um site praticamente, mas é impressionante o que se pode fazer apenas dessa maneira. Bem, com essas credenciais eu espero que ninguém me chame de keynesiano, comunista. Ok? Então, vamos lá. Quando o André me explicou o que ia acontecer hoje, eu tinha dúvida se aqui seria uma espécie de aula, como recentemente aconteceu no Departamento de Economia da PUC, uma aula inaugural do semestre, ou se seria uma espécie de apresentação para como a Rio Bravo, minha empresa, faz para clientes, ou uma espécie de falação de caminhão de som, que não é a minha especialidade, eu tento dizer. E acabei resolvendo fazer um pouquinho dessas coisas misturadas. Eu trouxe uma apresentação sobre a economia brasileira, eu espero gastar uns 20 minutos com ela, para que seja didática e coloque questões aqui que a gente pode expandir a seguir. Antes de abrir para as perguntas e depois da apresentação, eu queria falar um pouquinho sobre os desafios do próximo governo, que eu espero que seja próximo. E vale a pena aqui, são várias observações importantes sobre isso. E aí depois a gente começa o nosso debate. Ok? Vamos lá. Três temas importantes para entender a tragédia econômica que nós estamos vivendo. Uma decisão tomada em 2008, no nível mais alto da política brasileira, que gerou duas espécies de derrocada, uma na macroeconomia, outra na microeconomia. Esse é o nosso roteiro. O que aconteceu em 2008? Grosso modo, é uma passagem de um petismo tímido, ainda receoso de colocar suas ideias em operação, de mexer na dita herança maldita, para um petismo mais desinibido, uma segurança que eles adquiriram por uma sensação de sucesso que vinham fazendo, talvez desligada do fato de que o sucesso não era porque eles estavam fazendo o que estavam fazendo, não era por causa deles. Eram os ventos que vinham do passado e da China e de
fatores que não tinham nada a ver com políticas deles. Porém, este sucesso, combinado com a descoberta do pré-sal, gerou talvez a sensação de que agora nós vamos sair do armário e fazer o que a gente sempre quis fazer. Essa opção, eu acho que talvez outro determinante muito importante tenha sido a própria crise de 2008, que trouxe essa sensação de que o capitalismo acabou, ou ao menos esse capitalismo não regulado de mercado, que todos aqui nessa sala, eu espero, admiram, e a ele atribuem o progresso que a humanidade experimentou, enfim, isso acabou. Nos Estados Unidos, onde ele é mais puro, na Europa e no Japão, onde a senilidade das economias era mais evidente. A crise financeira, portanto, revelava a velha profecia do desastre capitalista. Então, isso juntava com a ideia de BRICS, que só tem progresso na China, na Rússia, porque são capitalismos regulados, sobretudo China, o grande vedete dessa época. Então era como se nós devêssemos ser um pouco mais chineses, trazer essa cultura de o Estado presente em tudo. Teríamos feito talvez pouco Estado no processo de crescimento, ou seja, o contrário talvez do que se imaginava como da agenda progressista do Brasil. Então, esse tipo de cabeça mais chinesa, ela gerou duas variedades de doutrina. Uma, que é a mais discutida e conhecida, é a tal nova matriz macroeconômica, que era o questionamento dos pressupostos da boa macroeconomia que demoraram a se estabelecer no Brasil, nesse formato tão popular, o tripé. O tripé agora virava um polígono estranho, cheio de condicionamentos e coisas, e, portanto, iam inventar uma coisa nova, chinesa, talvez, não sei, uma nova matriz. Até hoje ninguém explica bem o que era, nem a gente sabe bem quem era o autor depois do fracasso, claro, mas naquele momento, hoje o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falava na nova matriz com uma arrogância impensável. Para os dias de hoje, o personagem está totalmente transformado pelo fracasso da sua criatura. Mas tem também do lado micro, uma coisa parecida e talvez pior. Se do lado macro tratava-se de desafiar o que era conhecido como consenso de Washington, e o Washington macro é o FMI, o Washington micro é o AFC e o Banco Mundial. Sobretudo a moda da ocasião, que era esse indicador que o AFC, que é um órgão do Banco Mundial, começou a publicar, que é o Ease of Doing Business, a facilidade de fazer negócios. Um índice espetacularmente bem construído de muitas coisas que têm a ver com o ambiente de negócio em cada país. São, acho que umas oito diferentes categorias de indicadores, cada qual dividida em uma dúzia de outros indicadores importantes para a vida do empresário. Abrir uma empresa, como no domingo vocês viram, fechar uma empresa, impostos, trabalhista, essa coisa toda. Eles organizam os países num ranking de 1 a 180 e publicam todo ano as posições relativas dos países. E, sem o dizer, esse tipo de iniciativa acabou criando uma agenda internacional de modernização microeconômica que se desdobrava exatamente nos itens do ranking. Todo mundo queria ficar bem nesse ranking, né? Porém, aqui no Brasil, não. Em vez da agenda microeconômica do facilitar os negócios, a cabeça petista aqui era que só existe grande empresa, e a grande empresa a gente conversa mais ou menos como a gente conversa com um partido político ou com grupos políticos. Negociação olho no olho, pessoal, e, portanto, não tem mercado, não tem esse negócio. E esse tipo de capitalismo de compadrio, de capangas ou coisa que vale, era bem o tipo de coisa que você vê na China, olhando pelo ângulo menos favorável, como na Rússia, e foi o tipo de importação que o PT trouxe para a cultura econômica local,
misturar uma herança patrimonialista de relações já complexas entre o público e o privado, cheias de pequenas distorções, agora magnificadas através de um processo de partidarização dessa relação espúria, obviamente, onde a corrupção tem um papel fundamental e, portanto, não é nada surpreendente que, alguns anos depois, tenha Mensalão, Petrolão e teria todos os outros escândalos possíveis se esses aí não fossem apanhados pelo fogo como foram. Okay? Mas é preciso entender que era um ataque macro e um ataque micro às realidades contemporâneas da boa política econômica macro e micro. As duas iguais. Então, é por aí. Como é que foi na área macro? Começa no fiscal. E aqui vamos ter discussão um pouquinho técnico, mas não é tão difícil assim. O nosso problema ali na altura de 2007, antes de eles tomarem essa decisão estratégica de mudar tudo, era um problema basicamente de excesso de dívida pública. E normalmente a história da dívida pública brasileira se olha como proporção do PIB e se dizia algo como, olha, os Estados Unidos, a dívida pública como proporção do PIB é um pouquinho só maior do que a nossa. No Japão, muito maior, na Itália, muito maior, mas a dívida pública no Brasil é pequena. Essa era a história. O que é basicamente mentira. Porque, assim, pequena com relação ao quê? Né? Isso é o que é o problema que realmente importa. Para um país rico, uma dívida representando 60% do PIB, em relação à riqueza, pode ser uma coisa muito menor. Vamos lá, PIB é um fluxo ao longo do ano. Deve ser pensado mais ou menos como um faturamento do país. É um valor adicionado, é menor do que o faturamento, mas é um fluxo ao longo do tempo. Você mede um estoque, que é a dívida, como proporção de um fluxo, uma medida um tanto... ela não representa, talvez, a verdadeira capacidade de pagar ou de absorver a dívida. O banco, quando empresta o dinheiro, quer saber se o usuário tem patrimônio ou não tem. Para quem tem patrimônio, a dívida pesa menos, não é isso? Então, eu peguei aqui estimativas internacionais sobre o que é a riqueza dos países, é a poupança acumulada. E aí, vamos olhar então o quão pesada é a dívida de cada país relativamente à sua riqueza. Tá? Então, para o Brasil, por exemplo, bom, aí a história é o seguinte: no Japão, as estimativas nos Estados Unidos, Alemanha, tem estimativas da riqueza calculadas pelo Thomas Piketty, não dá para reclamar de viés. Esse assunto tem viés para baixo, ok? Então, para o Piketty, é muito parecido o nível de riqueza que se encontra em países desenvolvidos, que é mais ou menos 5 vezes o PIB, ok? Então, quando se diz que o Japão, os Estados Unidos, depois da crise, 100% do PIB de dívida pública, isso é apenas menos de 1/4 da riqueza. Pouca coisa. E olha que cresceu, praticamente dobrou a dívida pública americana com proporção da sua riqueza, mas ainda num nível baixo. Ok? Agora, enfim, Espanha, 22% da riqueza total da dívida pública espanhola, mesmo sendo perto de 100% do PIB. Ou seja, país rico pode ter mais dívida pública porque é rico. É simples como isso. Né? Agora, e os emergentes? Nos emergentes, esses aqui, o cálculo do próprio Piketty é que a riqueza é mais ou menos equivalente a 1 PIB. Okay? Então, quando se diz que a dívida pública brasileira é 2/3 do PIB, isso também é 2/3 da riqueza. E é fácil atestar esse cálculo olhando, por exemplo, para os fundos de pensão brasileiros. Olha lá os ativos dos fundos de pensão brasileiros e vê a composição. Na verdade, mais de 2/3 é papel do governo. Okay? Fundos mútuos, dos quais aqui muitos são clientes, investidores. O que tem dentro da carteira dos fundos mútuos? Papel público. Para quem não investe em fundos de investimento, tem o Tesouro Direto, não é isso? O que é isso?
Papel público é onde todo mundo guarda o dinheiro e agregado, no agregado, é mais ou menos 2/3 do que a gente tem no nosso patrimônio. Tá? Portanto, vejam só, nós, antes da crise, já era 56% da riqueza e foi para 2/3 da riqueza. Tínhamos um problema de dominância fiscal, se é para usar esse nome, antes mesmo de começar a bagunça que começou em 2008. Obviamente, a bagunça fica muito pior, porque esse 66 aqui não é 66, é maior, tá certo? E se a gente não mudar muita coisa do que está acontecendo agora, esse 66 vai chegar em 2018 perto de 90. E aí vai ser uma tragédia, tá? O país é endividado, pense assim, uma companhia endividada. A companhia endividada, ela não quebra porque ela tem uma geração de caixa continuada e consegue pagar ali um juro regular aos que o financiam, não é isso? E a companhia endividada sobrevive. Essa geração de caixa da empresa é conhecida, aí, os que são ligados à empresa sabem dessa linguagem, é o EBITDA da empresa. Isso é o lucro, sem contar as coisas que não têm a ver com caixa, sem contar as amortizações e juros devidos aos bancos. Pois bem, para o governo, esse conceito de EBITDA é o que a gente chama normalmente de superávit primário. Também na televisão aí falava superávit primário, ou a economia que o governo faz para pagar juros é o superávit primário, é a geração de caixa do governo. Pois bem, durante esses 11 anos aqui, começados em 98, quando o Brasil fez o seu acordo com o FMI, o superávit primário foi 3,5% do PIB em média. Okay? Um bom número, mas não espetacularmente alto. Isso significa, se vocês pensarem em termos do tamanho da dívida, que era como se precisássemos de 20 anos de EBITDA para pagar a dívida. Em termos de empresa, isso é um número alucinante. As empresas são consideradas quase que quebradas quando tem uma relação como essa igual a 4 ou 5, como está a Petrobras agora. Né? O governo não, o governo é uma coisa diferente, é outra métrica, 20 vezes é ok. Então, esses 3% vinham sustentando uma redução na dívida líquida do setor público, não na bruta. Estamos acumulando reservas, portanto, esse esforço estava se perdendo um bocadinho, mas quando chega ali em 2018, a liderança decide que nós não precisamos mais gerar caixa. Tá? A empresa está endividada, cada vez mais endividada, e não precisa gerar caixa, porque são keynesianos. Okay? Ou outra coisa, pior. A forma pela qual vamos dizer, o gasto cresce em muitos casos, ao arrepio da própria lei. Estão aqui, ou não estão aqui algumas das pedaladas, outras sequer são capturados por esse tipo de métricas, transferências entre o Tesouro e o BNDES, entre o Tesouro e o próprio Banco Central, mais ainda complexas, as duas juntas são 500 bilhões para o BNDES, outro meio trilhão para o Banco Central, um trilhãozinho assim de uma mega pedalada, em adição àquelas que vocês ouviram ontem da doutora Janaína falando lá na comissão do impeachment. Isso é uma tragédia fiscal, não vamos entrar aqui nos detalhes, porque... Agora, enquanto ia bem, nós experimentamos um processo virtuoso de redução dos juros. A dinâmica dos juros tem tudo a ver com a dívida pública. O governo é o grande devedor dessa economia e, evidentemente, se ele faz cair o juro, nós que somos os credores, relutamos em aceitar mais dívida. Se a situação de caixa do governo vai melhorando, com o tempo, o governo consegue colocar seus papéis com juros menores. E esse é o grande limitador da queda dos juros. É muito comum, eu fui presidente do Banco Central, você vai num auditório, eu chego perguntando por que o Brasil é o campeão mundial de juros, por que tem que ser 20%?
ao ano. E é uma pergunta difícil, tão óbvia quanto difícil, não é isso? E é preciso explicar que a dívida é muito alta, que nós pagamos um preço elevado, por no passado termos sido irresponsáveis e gastado demais. E hoje a dívida é a poupança do brasileiro. A gente pode nem sumir com a dívida, não é isso? Agora, para fazer com que o brasileiro fique feliz com a dívida, tem que pagar os juros. Se quiser reduzir os juros, melhore a situação fiscal, você consegue fazer. Isso aconteceu aí, que é trazer os juros ali da faixa de 20 para a faixa de 20 dígitos. Certo? Então, as coisas iam bem. Quando, então, aqui, em algum momento aqui dessa trajetória, 2008, né, essa queda aqui e a outra já acontecem quando o Banco Central parece que não está vendo que do Palácio resolveu, o navio começou a ir para o outro lado. E, obviamente, com a situação fiscal deteriorando, a queda dos juros ficou impossível e foi preciso reverter. Esse movimento é da maior importância e, vejam, quando o Plano Real terminou, lá por 97, 98, a gente podia dizer que a gente tinha chegado a uma inflação, 98 foi 1,6% ao ano pelo IPCA, foi a menor inflação da série histórica do IPCA e da história do Banco Central. Esse foi, vamos dizer, o ponto de chegada do Plano Real, e ali a nossa reflexão era: o grande desafio que a gente tem agora para fazer o Brasil se tornar uma máquina de crescimento é fazer esse movimento de queda de juros através da manutenção das finanças públicas em ordem. Nada é mais importante para a geração de riqueza para o crescimento do Brasil do que a redução do custo de capital. Todo o resto é teor, okay? É secundário perto disso aqui. É quanto custa um capital. Tá? Muito bem. Íamos bem, mesmo com o governo petista na sua fase tímida, porque não interferiu nas condições fundamentais que iam permitindo a redução do custo do capital. Olha o que produz uma das razões pelas quais reduzir o custo do capital é bom. Isso aqui em azul é mais ou menos a taxa de juros, ou uma próxima taxa de juros, que é o que a gente chama de risco Brasil. E o vermelho é o que a gente é a capitalização de mercado das empresas brasileiras. É quanto vale o total das empresas brasileiras listadas na Bolsa. Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu o Ministério da Fazenda, em maio de 93, esse valor, o total das empresas brasileiras cotadas na Bolsa, valia 80 bi de dólares. Com este valor, um cheque compraria a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás, a Gerdau, a Ambev, nem existia ainda, todas por 80 bi. Okay? Depois do Plano Real, a essa altura aqui, estava o presidente, a eleição presidencial, estava em 400, eleição presidencial de 2002, 400 bi de dólares. Tá? E vem, então, um grande teste para o risco Brasil e para a política monetária, que é a administração petista. Será que eles vão destruir tudo ou vão deixar como está? Tá? E o que se viu aqui, na fase tímida, deixaram como estava. E o que aconteceu com o valor das empresas brasileiras? Foi crescendo sozinho, chegou a 1,8 trilhão. Tá? Essa criação de riqueza não é o PIB, não tem nada a ver com o PIB. Tem a ver com o fato de que o valor das empresas, o valor dos imóveis das pessoas, todas essas coisas são fluxos de caixa no tempo. Okay? Se você traz o valor presente, o fator que faz o amanhã virar hoje é o juro. São os termos de troca entre o presente e o futuro. É quanto custa esperar, é o juro, é o preço do amanhã. Tá? Se o preço do amanhã é 25% ao ano, tudo que acontece
daqui a 10 anos é hoje absolutamente irrelevante. Tá? Mas se a taxa de juros é 4%, o que acontece? Daqui a 50 anos tem valor hoje. Okay? Então, o efeito de reduzir os juros é aumentar o valor das empresas, do capital, dos imóveis, dos papéis longos, de tudo que está no futuro. Okay? Porque, então, a gente criou aí, só na queda de juros ocorrida aí depois, só olhando o governo PT, criou-se 1 tri e 200 de riqueza. Tem nada a ver com o PIB, não foi um crescimento do PIB tão espetacular assim, não. Mas só a mudança de percepção sobre o futuro, aliada às finanças públicas conduzidas de forma responsável, permitiram que houvesse esta criação de riqueza. Há muitos episódios parecidos no resto do mundo. Por exemplo, quando houve a integração europeia, que aconteceu com Portugal, Espanha, Grécia. Imagina empresas portuguesas que viviam num ambiente de taxas de juros de 2 dígitos, na faixa de 15% por aí, e as empresas faturavam em escudos, aí entram na Europa e agora o país tem taxa de juros de 3% e as empresas faturam em euros. O que aconteceu com a Bolsa de Portugal? Mais ou menos isso aqui. E na Espanha, na Grécia e em outros países, sobretudo na periferia europeia. É isso? É assim que os países ficam ricos, da forma mais rápida. Tem outras formas que são mais lentas, mas esta aqui é a via mais rápida. E nós estamos bem nesse caminho. Agora, é o seguinte, veio a crise de 2008, aqui está medido em dólar, então essa queda aqui está um pouquinho realçada em excesso. Mas voltou, e aqui começa a era Dilma, né? Onde a destruição de riqueza, essa que todos conhecem. Antes de vir para cá, eu olhei no site do Banco Central quanto está esse valor aqui. Está em 450 bi, o total do market cap das empresas brasileiras. Ou seja, chegou a 1.800, voltou para 450. Dona Dilma, então, destruiu 1.400 de dólar de riqueza privada com a sua política econômica. É mole? A maneira de ver, assim, o juro real brasileiro de longo prazo, ele vinha convergindo para os níveis de países parecidos com a gente. De repente, voltamos a ser o campeão do mundo. Bom, produziu essa tragédia aí, petismo sem medo. A dívida pública se tornou, o problema se agravou. No ano passado, 2014, repare que o que o Tesouro Brasileiro gastava com juros, com a dívida pública igual a 2/3 do PIB, né, era 5,64 do PIB, ali pertinho da Grécia, cuja dívida é 170 do PIB. Tá? Nós estamos pagando a mesma coisa. Esse ano, a nossa conta vai ser 10% do PIB. 10% do PIB, ok? Deixamos para trás todo mundo, com 2/3 do 70%, já estamos lá, do PIB em dívida. Quando a gente olha o orçamento brasileiro, e os senhores parlamentares, quando recebem o ministro da Fazenda para discutir corte de gastos, com toda razão, eles exibem isso aqui, dizem, senhor ministro, o senhor quer cortar aqui a merenda, ou o Bolsa Família, ou o que seja, e o juro? Onde é que o senhor vai cortar o juro? Aí começa, claro, um festival de bobagem, que é como é que você reduz essa conta. Né? Você tem uma maneira Collor de resolver esse problema aqui, que obviamente não está em jogo. Né? Não está em jogo para nós. Claro, tem muita gente no Congresso que fica pensando, né? Pô, isso que é dos banqueiros, pagam os banqueiros e não os brasileiros que têm poupança acumulada. Então também tem esse tipo de conversa. De modo que, ainda que seja possível, ainda que seja razoável, você imaginar que a gente tem que fazer aqui, diminuir a conta da Previdência,
e outras tantas coisas que tem aí, não dá para pensar em... O nosso problema número 1 é o juro, é a dívida, ok? Ainda bem que o país é um país que tem patrimônio, e por causa disso, esta aqui vai ser a palavra da moda daqui para os próximos 10 anos. É a palavra da moda no hemisfério norte, por razões diferentes, todos eles experimentaram um aumento na sua dívida pública muito grande e todos eles, de alguma maneira, estão sentindo o quanto isso suga as energias das economias do hemisfério norte. Então, como reduzir a dívida? Privatização, várias coisas podem ser feitas aí e, obviamente, uma oportunidade histórica para o próximo governo transformar isto aqui numa cruzada, empacotar bem a ideia de que reduzir a dívida pública não é uma questão ideológica, é uma questão financeira. Custa, para ter um ativo que não rende nada, 15% ao ano. Entendeu? É isso que custa. Não privatizar, não se livrar de patrimônios que a União tem e poderia. Então, acho que tem muita coisa interessante para fazer aí. No Federal Reserve vamos discutir como é que eles vão desalavancar o balanço do FED, tem propostas interessantes de cindir o Banco Central americano, privatizar a carteira hipotecária. Aqui a gente pode fazer uns jogos interessantes com o BNDES, tem 10 ao Tesouro, 500 bi, então quem sabe passa para cá uma opção de crédito, a gente vai vender, privatizar, fazer um monte de coisa. Então, eu diria, como economista, que a criatividade que no passado, na minha geração, foi empregada para pensar o problema da inflação, a reforma monetária, os mecanismos de conversão, uma moeda da outra e tudo isso, desta vez, o grande desafio da profissão é isso aqui, é bolar maneiras de reduzir a dívida pública, que é o problema número 1, número 2 e número 3 do nosso Estado. Nem acho que a inflação seja, hoje em dia, um problema tão ameaçador. E eu falo isso porque conheço bem esse monstro, tá? Ainda que esse comportamento aqui, veja, essa linha aqui maior, azulzinha, é o IPCA, o inteiro, como a gente diz, aquilo ali chutando para cima são os preços públicos, que foram congelados durante um certo período. Essa área cinza aqui é a defasagem, vamos dizer assim, dos preços públicos, ou seja, além de tudo que o Dilma Rousseff fez com as contas públicas, das pedaladas e outros crimes de responsabilidade que estão agora sendo examinados e estudados na comissão do impeachment, também fez um choque heterodoxo em câmara lenta, à la Sarney, não é isso? E que soltou os preços ali quando ganhou as eleições, exatamente como já Sarney fez lá atrás. Agora, isso aí, já as defesas que o organismo econômico brasileiro tem contra a inflação são tais que esse problema me preocupa menos. A inflação já está cedendo, ainda mais com a recessão que nós temos, o juro que já está no ar, então isso não é, hoje em dia, o nosso grande problema. O nosso problema é de desalavancagem. Okay? Vamos lá. Microeconomia, agora, para completar o quadro e a gente passar para a atualidade. Esse é o gráfico que conta a história toda. É um gráfico de produtividade média, que é mais ou menos como o PIB per capita. Okay? O Brasil comparado com outros países. O Brasil era um país de crescimento elevado. Aqui, mais ou menos, nós estávamos empatados com a Coreia na segunda metade dos anos 70, quando, de repente, olha a Coreia, para onde vai, em azul, né? E olha o Brasil em amarelo. Nessa época aqui, quando eu estou começando a minha militância como economista, comecei, meus primeiros interesses de pesquisa eram em economia internacional, e eu participei de um projeto de pesquisa durante vários anos com a OCDE, onde nós da América Latina interagimos com pesquisadores da Ásia, do que na época se chamava os tigres asiáticos. Tinha os coreanos, o pessoal de Taiwan, Hong Kong e Singapura. E uma certa rivalidade
Nós, o país baleia, de mercado interno grande, achando que protecionismo podia funcionar por variadas razões e gerar um crescimento de produtividade, um processo de crescimento continuado, e eles dizendo, não, esse negócio não é isso, não estão entendendo o que é a globalização, e é isso que vai gerar um impulso competitivo e a transferência de tecnologia, e nós não tínhamos bem uma resposta para isso. Vamos ver o que acontece, então, comparativamente, né? E aí nós levamos uma surra da Coreia. É isso, olha aqui, a Coreia virou um país rico, okay? Seguindo a política de integração competitiva com a globalização. Curiosamente, essa expressão era uma expressão que o BNDES muito usava, foi usada no BNDES, no entanto, para designar o contrário de integração competitiva, era tentar ser competitivo sem integração. Né? Não deu certo. Do ponto de vista ali, a estagnação do PIB brasileiro é um fenômeno que eu acho que ainda não está digerido pela cultura política e econômica brasileira, que é o seguinte, nós fracassamos como modelo econômico intensivo em Estado, em inflação, em protecionismo, em concentração industrial e ausência de ambiente de negócios pró-empresa, pró-empreendedores. Falhamos, tá certo? Agora, o fracasso não está na conta. O brasileiro parece que é orgulhoso e não gosta de perder de 7-1, ninguém gosta, mas se a gente não der conta que perdeu, não vamos mudar. E é curioso como aqui, ainda hoje, nós olhamos para esse retrovisor aqui e todas as pessoas, os políticos de Brasília, todos querem ser jogos de Sereno Kubitschek, certo? Irresponsabilidade fiscal, inflação, protecionismo e pau na máquina. Como se esta fosse a única fórmula econômica que funciona. E é impressionante ver como isso está vivo agora, quando o pessoal quer dar conselho para o nosso vice-presidente, aí, Michel Temer. Bom, e aqui a China vem já nos ameaçando ali por baixo, vamos ultrapassar, se já não o fizeram, e não há muito que a gente possa fazer a respeito. Difícil medir a deterioração da qualidade do ambiente microeconômico brasileiro ocorrida nos últimos anos. Aqui tem uma variedade de indicadores. Esse daqui é o Ease of Doing Business, é o mais popular hoje em dia, e é o que é feito pelo IFC. 189 países ordenados, do melhor ao pior ambiente de negócios, o Brasil ocupa a honrosa posição 116 nesse ranking, que é uma posição vergonhosa. Okay? E se nós olharmos dentro do índice, o que nos faz ter uma posição tão ruim mais ou menos tudo. Os tributos ao tamanho da carga, o tipo de carga, o trabalho que dá, as obrigações trabalhistas, abrir empresa, fechar empresa, é um pesadelo. Um país não foi feito para empreender. Empreender é um castigo, não é isso? Tem a casa e a rua. A empreender é na rua. Entendeu? Não é para gente do bem. Gente decente fica em casa e não se fica mexendo dinheiro de papel no governo e nos aborrece. Pois bem, os outros índices de competitividade são parecidos em evidenciar a falta de qualidade competitiva do Brasil. São diferentes ângulos da mesma coisa que você está medindo. É o quão eficiente o país é. Tem outras coisas aqui, vale observar aqui o assunto corrupção, numa escala internacional, 168 países, nós ocupamos a posição 76. É uma posição, talvez entre os BRICS é o melhor, que não quer dizer absolutamente nada de bom. Os índices de corrupção, os BRICS são horrorosos. E nós vamos piorar nesse índice aqui, porque não está absorvendo ainda o que aconteceu. Tem detalhes aqui que são menos importantes. Deixa eu fazer aqui. O resumo da era Dilma é esse número do PIB. Vocês veem aí, é o número do PIB para a taxa anual,
que são quatro trimestres do ano contra 4 trimestres do ano anterior. No ano passado foi menos 3,85, eu acho que é a menor taxa da história. Não satisfeito com isso, acho que nós vamos ter o pior biênio da nossa história, porque se o resto de 2016 ficar flat, o PIB, a queda será de 2,5%, fazendo com que isso seja o pior biênio da história, pior do que 1930-31, que foi a Grande Depressão. Dilma Rousseff vai ter esse título honroso. Dilma da Depressão, deve ser um site seguido aí. Só um último ponto para terminar, porque isso é importante para nós aqui, que é o seguinte: o Brasil experimentou nesses anos aí, entre os anos 60 e hoje, uma redução extraordinária na taxa de fertilidade, que é número de filhos por mulher. Foi de mais de 6 para algo abaixo de 2. Bem, isso está abaixo de 3, mas o número está defasado aqui. É 1 e pouquinho hoje, em média, no Brasil. O resultado é que aquela pirâmide populacional que tem forma de pirâmide, todo mundo acostumou a ver, hoje virou, dá para ver aqui, 2010, esse númerozinho, esse colorido mais forte, virou uma espécie de um pingo d'água, um ovo deitado, onde houve uma época em que, acreditem, mais de 80% da população brasileira estava abaixo de 15 anos. Tá? E esse povo cresceu e engordou aqui essa faixa aqui, a faixa mais importante, a faixa etária mais importante aqui está entre os 20 e os 30 anos. É um país onde a idade relevante do eleitor mediano, por exemplo, é entre 20 e 30 anos, recém-formado universitário ou recém-entrado no mercado de trabalho. Reparem, esse aqui mais desmaecido é o que o IBGE projeta para 2050, com as atuais taxas de fertilidade, a base vai encolhendo. Olha a quantidade de criança que vai ter aqui em 2050, né? Comparado com o que tem hoje. E olha a quantidade de idosos que vai ter, sobretudo um pouquinho adiante, quando esse povo envelhecer. Nós estamos no meio do ponto demográfico, agora de uma maneira super interessante, que se é verdade que a população mais numerosa do país hoje é o povo entre 20 e 30 anos, temos uma chance, tá? Que esse povo pode se libertar das ideias passadas. A demografia universitária mudou, eu sinto isso com o professor, quando eu saí da PUC para ir para o governo no começo dos anos 90, tinha mais ou menos 3 milhões de alunos universitários, metade de universidade pública, metade de universidade privada. Hoje devem ser 8 milhões, dos quais os em universidade pública são os mesmos 1,5 milhão do começo dos anos 90. O resto foi privado, toda uma privatização na margem extraordinária, o que obviamente muda o tipo de educação que as pessoas recebem. Na universidade pública parece um treinamento marxista, mas na privada, doutrina, é profissional. O pessoal quer aprender uma profissão para ir para o mercado de trabalho e ganhar dinheiro, não quer ouvir nhaco-nhaco de esquerda, nem de diretor acadêmico, querem saber de coisas objetivas da vida. Isso me traz esperança de que a demografia vai ser uma fonte importantíssima de mudança. Para terminar, é um gráfico que o próprio Banco Central do Brasil fez, essa linha aqui, chamada taxa de dependência, é a proporção entre quem não trabalha e quem sobre o total. Nos anos 60, chegou a ter 85% da população brasileira que não trabalhava. A maior parte crianças.
É extraordinário o que aconteceu com o Brasil em matéria de fertilidade no começo da primeira metade do século XX e também extraordinário o que acontece na segunda metade com a redução da taxa de fertilidade. Aí tem uma convergência, olha aqui onde nós estamos com um perfil etário parecido com um país desenvolvido, porém ainda vai levar um tempo para a gente experimentar o tipo de processo vicioso que ocorre, por exemplo, no Japão, vejam em vermelho, é uma bomba demográfica ter acima de 70% da população sem trabalhar, mas idoso. Aí não tem sistema previdenciário. Como é que sobrevivem economias desse tipo onde ninguém trabalha? Né? Aliás, esse é o último. A nova classe média, só um registro. Essa transformação demográfica tão extraordinária foi o que produziu a nova classe média. E aí, são dados da PNAD, que é uma pesquisa de domicílio, onde se observa esse fenômeno extraordinário aqui da primeira década do século XXI, mas que já vinha cozinhando antes, que é o seguinte: pensem numa família de 7 membros, 5 crianças em idade escolar e um casal que trabalha, vai o cara da PNAD fazer pesquisa naquele domicílio, 5 pessoas de 7 têm renda zero, 2 ganham salário mínimo, a família é classificada como classe E. Ok? Bom, se ninguém se não tem mais filho na família, nenhuma das meninas engravidou, né? Passa o tempo, os 7 estão trabalhando. Vai o cara da PNAD de novo, 7 pessoas, 7 trabalhando, de repente o avô mudou, está morando com eles, são 8, um não trabalha, mas é um aposentado, e é esse que é capaz de tomar um crédito consignado e limpar a carnizada do pessoal e organizar o funcionamento da família. Né? E aí, não apenas as famílias, o povo na classe C aumenta, e vai aumentando progressivamente, como o poder de consumo do domicílio fica super ampliado pela capacidade pelo crédito consignado, que permite que a família aumente seu endividamento sem comprometer mais renda. Ok? Muito bem, aqui tem uma porção de temas interessantes sobre economia para a gente discutir aqui em tese. Mas antes disso, queria talvez gastar aqui uns 5, 10 minutos para falar sobre a coisa mais conjuntural e quente que a gente está vivendo. É possível que no final de abril tenhamos um presidente novo. E é um vice-presidente que assume em condições difíceis e que vale comparar com pelo menos 3 tipos de situações que são informativas. O vice-presidente Itamar, que assume depois do impeachment, o vice-presidente Sarney, que assume depois de um choque decorrente do falecimento inesperado do presidente Tancredo Neves, e o presidente Macri, da Argentina, que é o primeiro presidente, não dizer de bom senso, que emerge depois de um longo período de bolivarianismo. É o primeiro caso. Então, o que está acontecendo com ele é muito relevante para o que vai acontecer com a gente. Agora, cada uma das 3 situações tem elementos que se deve considerar. O nosso vice-presidente que assume depois do impeachment, Itamar, não tem problemas de legitimidade política. Não participou de nada associado ao que se passou com a casa da Dinda, não é isso? Herda a maioria parlamentar que produziu o impeachment e começa o seu governo sem uma oposição muito nítida. Embora tenha lá o PT sempre contra tudo e contra todos, é uma oposição que não tem especial bronca do presidente Itamar. O modo como a presidência Itamar evolui
é um tanto aleatório, vamos dizer assim, porque os primeiros 3 ministros da Fazenda foram bem, cada um durou mais ou menos 90 dias. Veio o Fernando Henrique, mas competiu com o Fernando Henrique ali pelo cargo, não competiu, mas a escolha do presidente Itamar estava entre ele e o José Eduardo Andrade Vieira, presidente do Banco do Bamerinos. Podia ter sido o ministro, teriam sido outros 90 dias pelos dispensados. Né? O fato é que foi uma sorte. Mencionei no início aqui. Não é de se esperar que o ministro da Fazenda vá, em 180 dias, 6 meses, se tornar um grande herói da nação, resolver a hiperinflação e ser eleito presidente. Não vai acontecer de novo. Tá? E não foi por causa da liderança do presidente Itamar, foi outra coisa. Bom, Sarney talvez seja um exemplo mais interessante de observar para o agora, porque é um vice-presidente que começa fraco, com problemas de legitimidade, alguma má vontade, que não era isso que, para tanta gente que trabalhou e batalhou pela democratização brasileira, não foi para ter Sarney como presidente, não foi lá, né? Mas quis o destino que fosse ele, nós o engolimos, era mais ou menos esse o espírito. O espírito era tão eufórico, talvez, que nós engolimos sem maiores... também não sabíamos bem quem era, né? E aí, o primeiro-ministro da Fazenda era escolha pessoal do presidente falecido, Francisco Tornés, que começa com um mandamento que era do Tancredo, proibido gastar. Né? Esse ministro foi sabotado muito eficientemente, logo foi substituído por Dilson Funaro, que aí é aquela coisa que todos conhecem, veio o plano cruzado, um episódio de congelamento, populismo, tudo errado, e ali que se percebe que foi gestado um monstro. Vamos esquecer o seguinte, o presidente Sarney começa seu governo com a inflação em 160% ao ano e entrega o governo com 83% ao mês. Tá? Isso é a Nova República, com 3 congelamentos no meio. Okay? O desempenho econômico da Nova República é uma tragédia, já não se pode usar essa palavra do mesmo jeito depois do que aconteceu recentemente, mas foi bom. E acho que o problema da ferida narcísica ou da falta de legitimidade do presidente Sarney o acompanhou e o assombrou durante todo o seu período de governo, sempre querendo fazer o bem, agradando todo mundo, e a nossa Constituição de 88 talvez tenha sido a prova mais evidente dessa vontade de fazer errado, né? Porque não pode fazer todo mundo feliz ao mesmo tempo, isso não funciona. E o resultado foi produzir esse fenômeno raro, que é a hiperinflação, e ainda mais raro, uma hiperinflação que não estava associada com nenhuma guerra, terremoto, furacão, entendeu? Era uma hiperinflação para um país que se tornava uma democracia e teve a sua primeira eleição direta no mês de dezembro de 89, campanha que eu estava lá na porta da PUC panfletando, mas no segundo turno, em dezembro, Collor contra Lula, foi quando a inflação bateu 50% ao mês, que é o limiar técnico da hiperinflação. Em retrospecto, é um horror e um resultado sombrio para uma democracia que se inicia com esses indicadores econômicos. Talvez demonstrando um pouco daquela história do nosso fracasso. Naquele momento levamos a um paroxismo todas as ideias erradas que nós acumulamos sobre o papel do Estado, sobre a importância dos mercados e abertura e participação no mundo exterior. Foi fechadura, irresponsabilidade fiscal, financiamento inflacionário do governo, deu no que deu. Pois bem, foi um vice-presidente que quis agradar todo mundo. Agora, a terceira situação, que é Macri.
talvez a mais útil de todas e a menos conhecida de nós todos, tem pouca gente acompanha o noticiário da Argentina, e o que está acontecendo lá? A despeito de eleito, ele enfrenta uma espécie de uma resistência aguerrida do peronismo radical, kirchnerista, que é muito parecido, evidentemente, com o que aqui a gente chama de movimentos sociais, né? Coisa MST, MST Sem Teto e outros que tais, que não aceita a Constituição e que, durante todos os processos de impeachment, no que se seguirá, permanecerá aguerrida, baderneira, interrompendo o trânsito, fazendo essas manifestações que a gente conhece, que na Argentina são um pesadelo. O relato cotidiano do habitante de Buenos Aires é de praticamente todo dia tem uma bagunça que interrompe aqui e ali, engarrafamento, aborrecimento de pessoas que você tem que não pode tirar da rua, que não pode, fica essa coisa politicamente correta de não, pelo menos no início, o Macri está hesitando um pouco com o combate à desordem, mas que se torna um problema muito sério se o outro lado não sabe perder, não sabe ir para casa e se comportar direito como se deve comportar numa democracia, onde você ganha e você perde, certo? Bom, isso é um problema. Outro, ele tem um problema econômico pior que o nosso. A inflação em 35%, mais ou menos, uma economia também em recessão, tonelada de heranças complicadas e bombas do governo anterior, que ele começa a mostrar certa hesitação em confrontar. E claro que isso será um desafio aqui, se o vice-presidente assume, o que ele vai fazer com todos os malfeitos e coisas piores feitas pelo petismo, pela presidente, pelo Lula e outros que estão já aí até o pescoço na Lava Jato, e tem mais coisa. Né? A tendência para uma espécie de um acordo é perigosa. Hoje já se fala, quem sabe vão concordar em parar com a Lava Jato, também o PMDB, tem gente que está lá e não sei o quê. Da Argentina está acontecendo parecido. Vale ficar esperto. A outra coisa, e por último eu termino, é o ministro da Fazenda. Lá, Macri optou por escolher um ministro da Fazenda de pouco peso político. Não é um presidenciável, não é um personagem muito grande politicamente dentro do gabinete. É um gabinete que também não tem uma orientação parlamentarista, que na Argentina o sistema é quase bipartidário, então não dá para fazer gabinete de coalizão como aqui. Então, um gabinete partidário, não multipartidário, onde o ministro da Fazenda não é um personagem relevante, o presidente absorve todos os choques pertinentes à economia, que no curto prazo está funcionando bem porque ele continua popular, e nos dois primeiros embates foi parar com o controle de preço, liberar o câmbio, o presidente aguentou bem, mas a colocar a vida fiscal em ordem vai requerer bastante mais iniciativa e bastante mais crueldade, um pouquinho, para fazer a coisa certa. Isso a gente não sabe se vai acontecer. Estão todos brigando lá, o Marco está bem, viajando, todo mundo acha bacana, mas o segundo escalão é uma grande briga. Acho que o Macri é uma boa previsão do que vai acontecer. Os problemas que ele está enfrentando são os problemas que o nosso vice-presidente, quando assumir, vai enfrentar. Mas com a nossa ajuda, quem sabe ele vai funcionar bem. Muito obrigado. Vamos passar aqui um pouquinho sobre as perguntas. Assunto Banco Central, sim ou não? Se afirmativo, independente ou com controle do governo? Independente, claro. Mas é o seguinte, o que é a independência do Banco Central? Tem uma definição mais fácil, inclusive que o Senado brasileiro aceita bem, que é o seguinte:
falta aos dirigentes do Banco Central ter um mandato como tem os dirigentes de outras agências reguladoras. E o Banco Central é a agência reguladora do sistema financeiro e bancário. Os seus dirigentes não têm mandato feito os da Anatel e outras agências. Seria fácil, e o Senado gosta muito dessa ideia, porque, enfim, eu tenho essa experiência de conversar com os senadores e eles perguntar, escuta, os senadores do Senado faz uma sabatina e só depois que aprova na Comissão de Economia e no plenário é que uma pessoa pode ser nomeada o presidente dirigente do Banco Central pelo presidente da República. Aí se pergunta assim para o senador, só acha justo que o presidente então possa demitir sem passar pelo Senado? Todos os senadores dizem, claro que o Senado tem que ser ouvido. Ou seja, falta isso para ter independência. Agora, vamos pensar também realisticamente, quer dizer, ter um mandato não é a garantia de que as pessoas no Banco Central se comportarão de forma independente. Não é só isso, tá? Mas já seria um grande progresso. Sobre a questão da Previdência, que muito foi falado sobre o problema da dívida pública, mas o gasto da Previdência é excessivo em um país jovem como o Brasil. Em 2050, gastaremos 18% do PIB com Previdência. Não acha que a reforma da Previdência é tão relevante quanto a questão da dívida? Eu acho, até porque as duas são dívidas, não é isso? Apenas a obrigação previdenciária que o INSS tem não é contabilizada como dívida. E aí não aparece na conta. Eu já vi gente que pegou os números de dívida pública sob a forma de bônus, né, dívida mobiliária, de vários países do mundo, e aí a isto acresceu a dívida previdenciária. E aí os números são horrorosos. No nosso caso, sim, é mais uma dívida. E, de novo, a questão bom, o setor público tem patrimônio. O sistema, essa dívida do INSS, ela não é capitalizada. Agora, talvez a gente devesse pensar em utilizar o FGTS e o FAT, que são instrumentos de poupança forçada, para colocar no jogo uma reforma previdenciária pró-mercado, que consistiria, no meu modo de ver, em pegar esses dois grandes fundos de poupança compulsória, hoje utilizados para fazer bobagem, transformá-los em uma espécie de fundo de pensão, os dois. E aí nós teríamos um sistema um pouco mais parecido com o sistema chileno, que é um sucesso reconhecido em toda a parte. Aqui, as pessoas fazem poupança forçada através do FGTS, todas elas têm. Agora, o que tem no artigo do FGTS? Tem um monte de porcaria. Né? O FGTS usa o seu dinheiro para fazer políticas públicas, clientelismo político, tem lá o FGTS, que a gente está enrolado no povo aí do petrolão. Infelizmente, isso não é tão complicado em fundos de pensão, que tem o seu artigo regulado e tem obrigações atuariais, enfim. Esse eu acho que é um caminho interessante e inovador para a Previdência. Tirar o FGTS e o FAT, um da cravatura imposta pela Caixa Econômica, o outro pelo BNDES, juntar os dois e transformar num fundo de pensão. Aqui tem uma pergunta mais apocalíptica, assim, caso haja uma continuidade do governo Dilma, o que esperar de desastroso para os próximos meses? Alguma estimativa do PIB, da taxa de desemprego, e qual o cenário, como chegaremos em 2018? Quer fazer uma previsão dessa? Bom, as projeções de dívida pública, elas oscilam entre 90% do PIB e 110% do PIB no pior cenário em 2018. As taxas de desemprego podem ultrapassar 15% em 2018. Menos apocalíptico é a inflação em razão da recessão. Agora, os impactos no setor real são horrorosos, nunca houve, aliás, na série do PIB,
desde que que é calculado desde 1900, nunca houve 3 anos seguidos de queda. Nunca houve. Se Dilma ficar, vai haver. É possível, na conjuntura atual, fazer um ajuste fiscal apenas cortando despesas, ou seja, sem aumento de arrecadação e sem usar as reservas? Sim. Bom, usar as reservas, para começar, é das piores maluquices das mais ideias que eu vejo por aí, essa talvez seja a pior. E o autor delas chama-se Delfim Neto. Não vamos nos enganar quem é o nosso inimigo. Okay? Delfim Neto. Ele soprou essa maluquice de usar as reservas para gastar lá para o presidente Itamar. E eu lembro de ter que explicar ao presidente Itamar por que isso é uma bobagem. Né? Mas o Delfim é um especialista em fazer esse tipo de malícia e não é com ele. Ele continua sendo ouvido, e ele foi ouvido pelo Michel Temer, que contribuiu para a Ponte com o Futuro. Ele consegue ser o conselheiro de todo mundo, é impressionante. Só não foi do governo Fernando Henrique, do qual ele fala mal, e eu me orgulho disso. Eu acho que tem uma coisa importante na política, e muitos aqui são novatos na política, então me permitam aqui um pouquinho de experiência. Em Brasília, todo mundo é amigo de todo mundo, tá? O que eu acho um dos defeitos do modo como Brasília funciona. Porque onde você diferencia quem é bacana e quem não é quem é inimigo de quem não presta. E em Brasília tem muita gente que não presta. Entendeu? Então, relações civilizadas com quem não presta, ok. Nada mais do que isso. Bom, mas você perguntou mais coisa além de Delfim, né? Era sempre possível. Delfim é sempre um tema bacana. Como é que resolve o assunto fiscal sem aumento de carga tributária, essas coisas todas? Tem um exemplo interessante sobre o assunto fiscal, que é a própria experiência do Plano Real, que curiosamente, a seguinte: no ano de 1994, que foi metade com inflação muito alta, metade já com o real funcionando, o superávit primário foi 5,2% do PIB, um número muito grande, maior do que o que tinha ocorrido em média nos anos anteriores, que era por volta de 2,5%. Agora, a partir de 95, o superávit primário foi 0%. Mais ou menos, não desse ano, mas do ano passado. E foi assim em 96, 97 e até o primeiro semestre de 98. E muita gente se debruça sobre essa situação e pergunta: puxa, como vocês conseguiram terminar com a inflação se vocês não resolveram o problema fiscal fundamental? Enfim. E a história o fiscal não é só o superávit primário. O superávit primário é o EBITDA da companhia. Às vezes, o que está acontecendo com a companhia são muitas outras coisas que são importantes e que, no caso do Plano Real, ali, para começar, nós tínhamos 65 bancos estaduais funcionando, todos quebrados. Os 5 bancos federais estavam todos quebrados, com exceção do BNDES, talvez. Os estados da federação estavam todos quebrados, nenhum pagava a União, seja na Companhia Distribuidora de Energia Elétrica, pagando geração, seja as companhias estatais estaduais não pagavam o Banco do Brasil, nem Caixa Econômica, nem nada disso, e a dívida mobiliária dos estados não tinha colocação final. Era uma tragédia. Essa movimentação, a rearrumação fundamental de natureza institucional para colocar essa casa em ordem, acabou sendo mais importante do que o resultado ali de curto prazo financeiro do superávit primário.
As pessoas queriam saber, você vai ter peito de fazer uma fiscalização do Banco do Brasil e reconhecer que o Banco do Brasil quebrou? Vai ter peito de privatizar o Banespa? Ou confrontar o governador de São Paulo com a dívida? Esses são os temas importantes. Não é se o seu primário vai ser meio do PIB ou menos um ou mais um, entendeu? Isso é talvez menos importante. É importante agora, como indicação marginal de um governo que não tem nenhum outro compromisso relevante com a situação fiscal, para ver se ele vai, enfim, para a esborne total ou não. Tá? Agora, outro governo com posturas mais ambiciosas para o papel do Estado na economia, isso reduz a importância do superávit primário, dessa coisinha da arrecadação. E com isso você pode afastar a questão de subir impostos, que deve ser a última alternativa. Indique 3 medidas de política econômica que um novo governo deve urgentemente adotar. Depende da hora que o novo governo vai começar. Zé, assim, eu acho que é mais fácil falar em 30 do que em 3. Porque a essência do problema é que não tem uma bala de prata, não tem uma solução simples, não tem uma coisinha que resolve tudo. Você pode ter diagnósticos que simplificam o problema, acho que a dívida pública é um grande problema. Agora, como montar um programa nacional de desalavancagem? Isso é um programa de privatização, um programa de securitização, um programa de capitalização dos esquemas previdenciários furados que o Brasil tem, e cada uma desses temas se desdobra em uma centena de providências que vão levar alguns anos. Como foi arrumar a casa ali a partir de 1994? Se você começa, se você demonstra que você é capaz de ir adiante, e é uma luta diária, as pessoas acreditam e os resultados são antecipados. Mas é preciso, no começo, enfim, conquistar a confiança das pessoas, fazendo as coisas corajosas, não tendo vergonha em exibir as suas ambições, as suas verdadeiras ideias. Foi assim no nosso caso, foi um caso lá no Plano Real, espero que se repita. Imposto único, por que não e por que sim? Eu não sou fã do imposto único, porque um avião de uma asa só, o mundo tributário é muito complexo para imaginar que existe uma fórmula mágica que substitui qualquer outra consideração. Isso não quer dizer que não é um elogio ao nosso sistema tributário, longe disso, mas não acho que acho que é uma panaceia. Enfim, a própria CPMF, aí falaram em voltar à CPMF, que é o imposto único, com uma alíquota maior. Ninguém gosta da CPMF, mas vamos fazer uma mega CPMF, que é o imposto único. Francamente, eu acho que é um debate meio estéril. Padrão ouro traria disciplina monetária e fiscal do país? Não, o padrão ouro é um anacronismo absoluto, é uma tolice completa, é algo que foi abandonado já na prática no século XIX, e a moeda fiduciária das invenções mais extraordinárias que a humanidade conheceu, e o nosso desafio realista é aprender a conviver com a moeda fiduciária, controlá-la, não deixar que governos irresponsáveis abusem desses poderes. Mais ou menos como proibir a inovação tecnológica, e a moeda fiduciária nada mais é do que uma inovação que permite que o homem transcenda a natureza. Porque imaginar que a política monetária vai ser melhor se ela for não coordenada pela mão dos homens, através do Banco Central, mas através da mineração, do quanto o ouro tem debaixo da terra. Realmente, a mim, não faz nenhum sentido. Mises, Hayek, Roberto ou Friedman? Escolhe um. Eu gosto muito desses aí, eu gosto muito do Friedman. Acho um pensador extraordinário. Perdão.
No seu artigo A Derrocada, um item merece consideração. A corrupção cresce quando o papel do mercado se apequena. Comente, por favor. Então, tem um livro de um professor de Harvard chamado Robert Klipgard, sobre corrupção. Ele tem uma equação que é a corrupção, mercados funcional menos, ou seja, quanto mais mercado, menos corrupção, ou seja, quanto mais as transações são feitas a preços que envolvem competição, menos corrupção, tem competição. O segundo elemento é a discricionariedade. Se tem um burocrata que tem o poder de fazer o preço, ele tem, obviamente, a tentação de utilizar esse poder para o mal, vendendo este poder, se corrompendo. E a terceira consideração da equação é a transparência. Quanto mais o processo se dá à luz do dia, seja ele de aquisição de bens no mercado privado ou operações de um governo, menos corrupção. Portanto, o programa de combate à corrupção, eu acrescentaria uma quarta coisa, que vem do nosso Gary Becker, economia do crime e castigo, que é o seguinte: é claro que as pessoas são afetadas por incentivos, e o incentivo ao crime, ele tem a ver com o castigo, o tamanho do castigo. E por isso, as 10 medidas do Ministério Público são para serem apoiadas por todo mundo, não é? Por outra razão, tem 2 bilhões de assinaturas nas 10 medidas que estão sendo levadas a Brasília, já estão lá no Congresso. São essas 4 coisas, tá? Além de mercado, institucionalidade, transparência, castigo. Este é o programa de combate à corrupção. E, recentemente, em São Paulo, o think tank lá de São Paulo, que é o co-irmão da Casa das Garças aqui do Rio, organizou um evento com a presença do nosso juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, onde esses temas foram discutidos de uma forma muito, muito clara. Esse seminário não teve imprensa, foi no dia anterior a uma visita que o Moro fez se não me engano, à Procuradoria de São Paulo, que aí foi bastante noticiado, e foi muito interessante conversar com eles, que, aliás, desse evento também estavam presentes 2 juízes da Operação Mãos Limpas na Itália. Foi extraordinário vê-los conversando sobre corrupção, sobre como, se é a cultura, se é a educação, se é o mercado. Claro, com nuances, essas 4 coisas estão presentes nos relatos italianos da Operação Mãos Limpas, como no próprio relato deles envolvidos na Lava Jato. O Sérgio Moro, por exemplo, quando a história, por exemplo, do prejuízo que a Petrobras reconheceu em decorrência de corrupção, que está no balanço. Tem no balanço das demonstrações financeiras de 2014, se não me engano, tem lá uma nota explicativa que foi uma exigência dos auditores face à legislação de corrupção americana, onde a empresa estava obrigada a reconhecer o quanto ela teve de despesa com corrupção. E nesta nota explicativa, que tem 15 páginas, tem lá o cálculo, e o valor é 6 bilhões e vai até lá a segunda casa decimal. 6 bilhões. Porém, na conversa com o juiz Sérgio Moro, ele diz uma coisa muito correta, que é o seguinte: é claro que não é só 6 bilhões, porque como é que eu vou saber se a decisão de construir aquela refinaria de Pernambuco, que o orçamento era 2 bi de dólar, que custou 18, se a decisão de fazer aquele negócio não foi ela própria orientada pela corrupção? E o preço de uma má decisão é muito maior do que o da corrupção em si. Lembrem da máxima do Henrique Simonsen, né? Isso é mais barato pagar as propinas e não fazer a obra. Então,
É o seguinte, a Petrobras perdeu 400 bilhões de valor, tá? E o custo da corrupção foi 6. Então, a incompetência comparada com a corrupção é muito mais cara, tá? O que não quer dizer que a corrupção seja barata e o Simons esteja correto na sua graça. Então, não é por aí. Na verdade, o que a gente deve se perguntar é o seguinte: quando, em 2008, a presidente tomou a decisão de escolher o modelo de exploração do pré-sal que escolheu, ela escolheu um modelo onde o CAPEX, o gasto de capital da Petrobras, foram de 8 bi de dólares por ano para 40 bi de dólares por ano, ok? Eu duvido que essa decisão não tenha sido tomada com o olho nas comissões e nas propinas que era possível cobrar com 40 bi de gastos de capital e de obra. Entendeu? Claro que a intervenção do Estado, o papel ativo do Estado tem a ver com a corrupção que é possível coletar, e seria inocente da parte de qualquer pessoa imaginar que isso não é um fator nessa decisão sobre o tamanho do Estado. Caramba! Claro que tem. E agora, só para encerrar, depois até abrir para as considerações finais, como o partido recém-criado, como novo, com poucos filiados, pode participar dessa nova política a ser implementada? E no plano real, um partido pequeno teve grande participação, e se no plano real teve algum partido pequeno com grande participação? Bom, o partido é pequeno, mas a ideia do novo, ela é enorme. E ela pode ser... Por isso, acho que a presença do novo na política é muito mais importante do que serão seus resultados eleitorais na sua primeira experiência agora com as prefeituras. Há um longo caminho ainda a percorrer. Eu assisti o crescimento do PSDB também a partir de uma dimensão muito pequena, ao partido de intelectuais, partido de quadros, que não tinha ligação com o povo, era outro problema, mas também era um grupo pequeno de gente ambiciosa, com grandes ideias. No fundo, é isso que importa, é o tamanho das ideias e dos sonhos que a gente tem. Ali, os nossos sonhos eram grandes, a gente cresceu e fez a diferença. Toda essa transformação demográfica, toda essa revisão que o Brasil precisa fazer na sua mentalidade, ela tem aqui um capítulo muito importante. Não vai ser só aqui, vai ser também em outros movimentos. Sei lá, tem os meninos do EPL, Estudantes pela Liberdade, que querem tomar a UNE, entendeu? É outra batalha, também partidária. Hoje eles já têm 600 diretórios acadêmicos no Brasil. Quem imaginar, tem dinheiro público em diretório acadêmico, tem lá o PSOL, que tem candidato em DCE no Brasil afora. Enfim, é uma outra briga, tá certo? Tem outras brigas, por exemplo, no terreno dos sindicatos patronais, todos eles alimentados por grana do governo, imposto sindical. Tem uma grande tarefa pela frente de atacar essa coisa. E vai ser muito importante trazer um sangue novo que eu estou vendo aqui nesse projeto de vocês, e que depender de mim, o PSDB liberal está junto com vocês. Alô, queria agradecer a presença do Gustavo, queria agradecer a todos os voluntários que trabalharam para esse evento acontecer. Foi curto, mas deu super certo, a casa está completamente lotada, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o Novo nas nossas mídias sociais, tanto pela página principal do Novo, quanto pela página dos apoiadores, que não é uma página oficial, mas a gente tende a debater assuntos mais locais, trazendo um pouco para a esfera municipal, que é a pauta da próxima eleição, se é que não vai ter uma eleição presidencial aí no meio, a gente não sabe de nada.
E a gente está sempre disponível pelos canais de comunicação, tanto pelo Fale Conosco, quanto pelo diretório.rj@novo.org.br, para responder qualquer dúvida. A gente precisa de filiado para a gente se manter, a gente é um partido que quer apartar o fundo partidário do nosso processo, a gente não acredita que essa seja a maneira correta de se financiar, então a gente precisa dos filiados, que as pessoas comprem a nossa ideia e participem ativamente da nossa ideia, divulgando cada vez mais o Novo pelo Brasil para a gente fazer a diferença. Ele fez uma comparação agora sobre esse processo todo de mudança e como é que o Novo pode participar. No último processo de mudança e de impeachment, o que saiu de lá foi o Lindbergh Faria. Acho que a gente consegue fazer um pouquinho melhor. Então, por favor, venham para o Novo, venham, participem, façam divulgação, divulguem a nossa ideia. Qualquer dúvida, pode perguntar, que os nossos voluntários, em 48 horas no máximo, respondem tudo para vocês saberem mais sobre o que a gente está fazendo. Obrigado, boa noite. Até a próxima.